Antônio Cruz e hoje nós vamos abordar o tema anestésico local. Existem diferentes métodos para controle da dor. Temos, por exemplo, a remoção da causa, que é um dos principais associados aí à odontologia, bloqueio dos impulsos nervosos, que é o nosso tema de hoje, elevação do limiar da dor, que é o uso de analgésicos anti-inflamatórios, depressão cortical, por meio da utilização da anestesia geral, e também os métodos psicossomáticos. Inicialmente nós vamos abordar os principais componentes de um anestésico, ou seja, o que tem dentro de um tubete de anestésico. Nós temos, obviamente, uma base anestésica, que é do grupo amida. Temos a possibilidade de ter um vasoconstritor, e hoje trabalhamos com dois tipos de vasoconstritores. Um antioxidante, que é o bisulfito de sódio, lembrando que esse bisulfito de sódio é utilizado somente nas soluções que contêm vasoconstritores adrenérgicos. Um preservante, que é o metilparabeno, o qual apresenta propriedade bacteriostática e fungistática, e um veículo. A base anestésica, todas elas são derivadas da cocaína, portanto, são bases sintéticas e todas elas também são vasodilatadoras. As principais bases hoje encontradas no mercado é do grupo amida, não se trabalha mais com o grupo éster, e são elas a bupivacaína, a lidocaína, a mepivacaína, a prilocaína e a articaína. Dentre essas 5 opções oferecidas no mercado, nós vamos selecionar as principais indicações para cada uma delas. Dentre os vasoconstritores, nós temos dois tipos de vasoconstritores. Os vasoconstritores simpático-miméticos, que são também conhecidos como epinefrina ou adrenalina, e o vasoconstritor hormonal, ou seja, a felipressina ou octapressina. Lembrando que a principal característica da epinefrina ou adrenalina é que esse vasoconstritor atua em receptores adrenérgicos, por exemplo, o alfa 1 e 2, beta 1, 2 e 3. Já a felipressina, o vasoconstritor hormonal, também conhecido como octapressin, não age em receptores alfa e beta. Consequentemente, já podemos associar que para os pacientes cardiopatas, o principal vasoconstritor a ser utilizado é um vasoconstritor hormonal, ou seja, felipressina ou octapressina. Quando da presença do antioxidante, nós temos o bisulfito de sódio. Lembrando que esse bisulfito é associado somente nos anestésicos que contêm adrenalina. Devemos ter atenção quando da utilização de um anestésico com bisulfito de sódio, principalmente relacionado aos pacientes asmáticos. Portanto, verificar se esse paciente não é alérgico a sulfitos. De modo geral, dificilmente teremos problemas com o anestésico local, a não ser nos casos de superdosagem, especialmente em crianças. Portanto, vou apresentar aqui um cálculo fácil e rápido em relação à quantidade de anestésico que nós podemos utilizar, por exemplo, no caso de um adulto. Existe uma constante relacionada à dose máxima para o adulto, que é de 4,4 mg de base anestésica por quilo do paciente. Portanto, quando nós falamos em relação ao tubete de anestésico de lidocaína 2%, o que significa essa lidocaína 2%? Significa que nós temos num tubete de 1,8 ml, que é o tubete convencional de anestésico, 2 gramas de lidocaína em 100 ml. Como nós estamos trabalhando na nossa constante com miligramas, nós vamos transformar esses 2 gramas em miligramas, ou seja, multiplicar por 1000. Significa que nós temos no tubete de anestésico 2.000 miligramas em 100 ml. Se nós cortarmos o zero, 20 miligramas por ml.
Aplicando então uma regra de 3, ou seja, 20 miligramas nós temos em 1 ml. Quantos miligramas nós encontraremos então em 1,8 ml, que é o referente a um tubete de anestésico? Realizando então as contas, nós temos 36 miligramas de lidocaína dentro de um tubete de anestésico. Se a constante mostra que nós temos como dose máxima para um adulto 4,4 miligramas por quilo, um adulto, por exemplo, de 60 quilos, nós teremos então uma dose máxima, 60 vezes a constante, 264 miligramas no máximo. Se no tubete de anestésico, no nosso caso aqui da lidocaína 2%, nós temos 36 miligramas dessa base, para 264 miligramas máximas a serem administradas, nós fazemos então uma divisão, 264 por 36 é igual a 7 tubetes que esse paciente de 60 kg pode receber no máximo de lidocaína 2%. Bastante fácil, né? No geral, os anestésicos a 2%, nós temos aí uma constante de 7 tubetes máximo a ser aplicada para esse paciente de 60 quilos. Já para as bases anestésicas a 3%, o número máximo de tubete a ser administrado cai para 5. A escolha do anestésico pode estar relacionada ao tempo de duração do procedimento. Por exemplo, procedimentos de longa duração, considerando-se aí em torno de 6 a 7 horas em média, a primeira opção ou a base anestésica mais indicada é a bupivacaína. Temos como nome comercial a Nelcaína, que é uma bupivacaína a 0,5% associada à adrenalina. Para procedimentos de curta e média duração, considerando um adulto saudável, ou seja, um adulto asa 1, esse procedimento, que pode durar em média de 2 a 4 horas, o melhor anestésico ou o anestésico de primeira opção é uma lidocaína 2%. Por exemplo, a altecaína, que é uma lidocaína 2% associada à epinefrina ou adrenalina. A escolha do anestésico pode estar também relacionada à expectativa do grau de sangramento. Ou seja, para evitarmos um sangramento ou visando a hemostasia, o anestésico tem que ter obrigatoriamente como vasoconstritor uma adrenalina ou epinefrina. Lembrando que o vasoconstritor felipressina ou octapressin não promove hemostasia. Portanto, nos casos cirúrgicos, nos casos nos quais iremos realizar as intervenções cirúrgicas, visando o máximo de hemostasia, o anestésico principal, o anestésico de escolha, deve ter como vasoconstritor a epinefrina. A escolha do anestésico também pode estar relacionada ao perfil do paciente. Para crianças, para pacientes idosos, para gestantes ou para lactantes, a primeira opção do uso de um anestésico é a lidocaína 2% com epinefrina, ou seja, com adrenalina. Muitos podem confundir que para gestante o anestésico principal deve ser sem vasoconstritor. Por isso eu estou mostrando esse artigo que baseia-se no uso do anestésico local para gestante e pós-gestantes, onde ele faz 3 observações principais. A primeira delas, os anestésicos podem ser usados para gestante desde que cuidados sejam tomados. Por exemplo, riscos teratogênicos são maiores no primeiro trimestre. O segundo trimestre é o mais apropriado para tratamento. E a assistência odontológica é geralmente adiada no terceiro trimestre. Vasoconstritores diminuem a toxicidade do anestésico e pode ser usado com segurança. E o terceiro e principal conclusão desse artigo
diz que a lidocaína é o anestésico mais seguro para gestantes e lactantes. De uma maneira geral, nós temos como segunda opção a mepivacaína, 2%, ou articaína, 4%, ambos utilizados com vasoconstritor adrenérgico. Algumas características dos dois anestésicos. A mepivacaína, por exemplo, ela apresenta uma metabolização mais lenta que a lidocaína e evitar em pacientes com disfunção hepática ou renal. A articaína tem um tempo de latência similar à lidocaína. A duração da anestesia é maior que a lidocaína e que a mepivacaína. O metabolismo da articaína ocorre no fígado e no plasma sanguíneo e apresenta maior difusibilidade nos tecidos. No outro artigo, o qual foi realizado uma revisão da literatura sobre o uso de articaína em crianças, faz as seguintes observações. A articaína é 1,5 vezes mais potente que a lidocaína e apenas 0,6 vezes mais tóxica. O tempo de analgesia nos tecidos moles é maior que a lidocaína. A difusão da articaína pelos tecidos moles do palato após a anestesia infiltrativa pode eliminar o desconforto da anestesia infiltrativa diretamente nesses tecidos. E o risco de reações adversas é similar a outros anestésicos locais. O que mostra esse artigo? Já vimos anteriormente que a primeira opção para crianças é a lidocaína 2%. Como alternativa, como segunda opção, ou no caso da não disponibilidade do anestésico lidocaína, no momento da intervenção, podemos utilizar a articaína para essas situações. Concluindo, o uso da articaína é uma alternativa viável e segura, como segunda opção a lidocaína, no uso para crianças. Quando então utilizar o anestésico com outro vasoconstritor, ou seja, com a felipressina ou octapressina? Nos casos dos pacientes com hipertensão, é indicado a utilização de anestésico com vasoconstritor hormonal, ou seja, octapressina. Uma segunda situação são pacientes portadores de doenças cardiovasculares, como por exemplo, arritmias. Pacientes diabéticos, lembrando que o paciente para a intervenção odontológica, esse paciente diabético deve, consequentemente, estar compensado. Nos casos dos pacientes compensados, vamos utilizar preferencialmente anestésico com felipressina. Pacientes alérgicos aos sulfitos, ou seja, o grupo de risco maior são os pacientes asmáticos. Para esses pacientes, então, novamente, utilizaremos anestésico com felipressina. Pacientes com hipertiroidismo, a primeira opção é anestésico com felipressina. Pacientes usuários de beta-bloqueadores não seletivos, por exemplo, o usuário de propanolol, é um nome bastante conhecido para esse tipo de situação e de uso comum para os pacientes que necessitam de um beta-bloqueador. Vamos utilizar também anestésico com felipressina para usuários de anfetamina e derivados. Uma situação bastante especial são os pacientes usuários de cocaína ou crack. Para esses pacientes, nós vamos lançar mão também de anestésico com felipressina. Lembrando que nem sempre esse paciente vai se identificar como usuário de cocaína ou crack. Por isso, é importante a gente ter em mente algumas características que estão associadas ao usuário de cocaína, como por exemplo, a midríase, a taquicardia e agitação e euforia. Essas características ajudam na identificação do paciente usuário de cocaína ou crack. A midríase nada mais é do que a dilatação da pupila, com aceleração dos batimentos cardíacos e agitação e euforia. Para os pacientes usuários de antidepressivos, também devemos utilizar anestésico com felipressina. No Brasil, o anestésico que nós vamos encontrar
com o vasoconstritor octapressin ou felipressina é a prilocaína. Portanto, a base anestésica prilocaína com 3% é o único anestésico que nós vamos encontrar aqui no Brasil com vasoconstritor octapressin ou a felipressina. Algumas características desse tipo de anestésico. O vasoconstritor é não adrenérgico, portanto, praticamente desprovido de efeitos cardiovasculares. No entanto, provoca a contração uterina. Dessa forma, não está indicado para pacientes gestantes e apresenta também menor hemostasia durante a intervenção, ou seja, não é o mais indicado nas situações das intervenções cirúrgicas. Restou aqui comentar quais situações, então, nós poderíamos utilizar uma base anestésica sem vasoconstritor. As situações são tão especiais que eu listei aqui algumas, nas quais dificilmente esse tipo de paciente vai estar presente no consultório odontológico. Como, por exemplo, pacientes com doenças cardiovasculares graves, como a angina instável, o infarto do miocárdio recente, menos de 6 meses, cirurgia de revascularização cardíaca recente, ou seja, menos de 6 meses, arritmias refratárias, ou seja, praticamente incuráveis, insuficiência cardíaca congestiva intratável ou não controlada. Uma outra situação são os casos de pacientes que apresentam quadro de hipertensão grave, não tratada ou não controlada. Pacientes diabéticos não controlados e também a situação de pacientes com hipertiroidismo não controlado. Nessas situações, volto a lembrar, dificilmente de ser encontrado no consultório odontológico, nós teríamos então que lançar mão de um anestésico sem vasoconstritor. É o que eu tinha para apresentar hoje para vocês. Até uma próxima oportunidade.